Cilindro, se você lembrar, planificação do cilindro, né? Muito importante nesse momento, porque o cilindro é formado por dois círculos, certo? Eu preciso saber quanto é que mede o raio desse círculo. E aí, a área do círculo, como a gente viu lá no início da aula, a área do círculo é π vezes r ao quadrado, que é o famoso πr ao quadrado. Só que a lateral de um cilindro é formada por um retângulo, onde a altura do cilindro, chamada de h, a altura do cilindro, coincide com a altura desse retângulo também. Só que a base desse retângulo aqui, como a gente está marcando aqui para vocês, quanto é que mede a base desse retângulo, gente? A base desse retângulo, ele mede exatamente o contorno da circunferência aqui desse círculo. Por que ele mede esse contorno do círculo? Mede a circunferência, a medida da circunferência. Porque se tu perceber, a base, ela cola exatamente dando a volta no círculo. Quando você monta o cilindro, né? Essa base aqui vai dar certinho, vai dar uma volta completa ao redor desse círculo. E qual é o comprimento da circunferência? Que vimos lá na nossa aula de perímetro. A fórmula para o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, 2πr. A área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento da circunferência é 2πr. Então, a gente pode falar que a área da base de um cilindro, a B, área da base, tá? É o círculo, é πr ao quadrado. A área lateral de um cilindro é a área desse retângulo aqui, ó. Só que a área do retângulo é base vezes altura. A base desse retângulo é 2πr vezes a altura h. Porque esse h, lembra que esse h é o mesmo h do cilindro, tá? Então, o que seria a área total de um cilindro? A T de área total. A área total é 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque nós temos o círculo da base de baixo e da base de cima. Então, são 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, aqui, a nossa área total vai ser 2 vezes a base, que a base é πr ao quadrado. Vai ser 2πr ao quadrado mais a área lateral, que é 2πrh. Gente, se tu perceber, aparece 2πr aqui e 2πr aqui também. Ó. A gente vai colocar ele em evidência. Então, a área total aqui vai ser 2πr colocado em evidência. Se eu tirar 2πr daqui, como a gente tem r ao quadrado, então a gente tem r vezes r. Eu tirei, lembra que eu tirei, ó, observa aqui que eu tirei só um r. Então, nós vamos ter 2πr vezes r, mas se eu retirar 2πr daqui para colocar em evidência, vai sobrar só o h. Então, fica assim, tá? A área total de um cilindro é 2πr vezes r mais h. Tudo bem? Essa fórmula é bom você lembrar dela para responder alguma questão sobre a área de um cilindro, área total. Ou se não, você lembra da explicação que eu dei aqui a você, que você vai calcular facilmente a área do círculo, que é o πr ao quadrado, e também calcular facilmente a área desse retângulo, porque vai ser o comprimento da circunferência vezes a altura. Ok? Agora a gente tem um cone, tá? E se liga que a base de um cone também é um círculo. Então a área da base do cone também é πr ao quadrado, porque a base do cone também é um círculo. Agora, a lateral, gente, do cone tem uma fórmula para calcular ela também, tá? Parecida com aquela fórmula que a gente encontrou do cilindro. Se tu perceber, ó, esse setor circular tem um certo ângulo alfa aqui, tá? Essa medida que eu estou marcando aqui a vocês é a geratriz do cone, tá? O que é a geratriz do cone? É esse segmento aqui, ó, que vai do vértice do cone até a borda dele, lá da base, que é a geratriz, tá? E geralmente a gente representa só por um G, tá? Então aqui a gente tem a geratriz do cone. Agora observe, quanto é que mede daqui lá para o outro lado do cone, para cá? Essa parte que eu estou marcando aqui para vocês é exatamente a parte que vai colar mais uma vez no perímetro da base aqui, ó, no contorno do círculo.
Assim como no cilindro, a base do retângulo lateral media 2πr, esse segmento aqui, né, segmento encurvado que a gente está vendo aqui, ó, também vai medir 2πr. Por quê? Porque isso que está marcado de vermelho aqui para vocês vai dar a volta certinho no círculo da base. Ou seja, também vai coincidir com o comprimento da circunferência. Tá? E agora como é que a gente vai deduzir essa fórmula? Se tu observar, isso aqui é um setor circular. Ou seja, é um pedaço de um círculo, é uma fatia da pizza. A pizza completa, gente, vou tentar fazer aqui para vocês, certo? Por favor, desconsiderem as linhas tortas, tá? Mas a pizza completa seria algo mais ou menos assim. Vou tentar melhorar aqui um pouquinho para vocês. Tudo bem? A pizza completa, se você perceber, é um círculo. Isso aqui, tudo isso aqui agora, tudo isso aqui é um círculo, tá? Onde o raio desse círculo está aqui o centro dele, ó. O raio dele é exatamente a geratriz. O raio desse círculo é exatamente a geratriz do cone. Bem, gente, então eu achei melhor fazer essa circunferência aqui para vocês, ó, para ver toda a circunferência montada agora, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos que a área de todo esse círculo grandão é πr ao quadrado. Só que o raio desse círculo maior não é r, o mesmo rzinho aqui da base, né? O raio dele é exatamente a geratriz, ó, como eu havia falado. Então eu vou trocar o r por g, tá? G de geratriz. Então a área do círculo grande é π vezes g ao quadrado. Só que se você também for perceber, o comprimento da circunferência maior, que eu estou marcando aqui para vocês, o comprimento dessa circunferência maior também é 2πr. Só que, mais uma vez, o r da circunferência maior não é o rzinho. O r da circunferência maior é o g, então eu vou trocar ele por g. Então entenda, o comprimento da circunferência maior é 2πg, tá? E a área do círculo maior, a área do círculo completo, é π vezes g ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, uma regrinha de 3. Ó. A gente vai pegar a área do círculo maior, tá? A área do círculo maior está para o seu comprimento, tá? Então está para o seu comprimento. Assim como a área do setor, desse setor circular, que é exatamente a lateral do nosso cone, assim como a área lateral do cone, está para o seu comprimento também. Comprimento do arco, tá? Que é 2πrzinho. 2πr. Então é isso que a gente vai substituir nesses valores, nessas posições. A área do círculo maior é π vezes g ao quadrado. Então fica πg ao quadrado. Está para o seu comprimento, que é 2πg. Assim como a área lateral do cone, que é o que a gente quer encontrar. Eu vou preservar, tá? A área lateral do cone está para o seu comprimento, que é o comprimento do seu arco é 2πr. Então a gente vai colocar aqui 2πr. Agora, gente, dá para sair cancelando algumas coisas, tá? Então vou mudar aqui a cor para vocês mais uma vez. A gente vai cancelar aqui, ó. Voltando, a gente vai cancelar aqui para vocês. Tá dando som. Pronto, a gente vai cancelar aqui para vocês o quê? Cancelar o 2π. Por que cancelar 2π? Porque a gente tem 2π aqui e 2π aqui, do mesmo lado. Tá? Então vai sobrar o quê? Vai sobrar a área lateral do cone, que a gente vai multiplicar por g, igual ao πg ao quadrado vezes o r. Então vai ficar, ó, área lateral igual a vezes g, né? G vezes a área lateral igual a π vezes g ao quadrado vezes r. Só, gente, que esse g está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo, né? Quando ele passar dividindo aqui para o segundo membro, o que vai acontecer? Ele vai cancelar, a gente vai pegar g ao quadrado e dividir por g.
Ah, mas g ao quadrado dividido por g, como g está elevado a 1, então vai sobrar como resultado só g elevado a 1. É meio que na prática a gente cancela esse g com expoente 2, tá? Meio que eles vão embora e a área lateral do cone fica exatamente π vezes g vezes r. Ou, para ficar melhor, como a ordem dos fatores não altera o produto, como a maioria dos livros trazem, é π r vezes g, tá? Então, a área lateral de um cone, aqui eu demonstrei a forma para vocês, é π vezes o raio vezes a geratriz. Tudo bem? Então, agora, a gente pode pegar a área total do cone. A área total é a área da base, porque o cone tem uma base, certo? A área da base está aqui, ó, πr ao quadrado, mais a área lateral, que está aqui a nossa lateral do cone, né? A gente acabou de encontrar. A área lateral é πrg, tá? Vou até apagar aqui todas as animações, todas as anotações. E agora vamos focar somente na nossa fórmula final. A área total de um cone vai ser o quê? A área da base, que é πr ao quadrado, mais a lateral, que é πrg. Se tu perceber, a gente tem πr, mais uma vez, nas duas parcelas da soma, não é isso? Então a gente vai colocar πr em evidência, assim como a gente fez no volume do cilindro. Colocando πr em evidência, aqui na primeira parcela sobra r, e aqui na segunda parcela sobra só o g. Então, a área total de um cone é πr vezes r mais g. Tá? Mais uma fórmula também que vocês devem lembrar, porque se cair, você vai precisar dessa fórmula. Ok? E por fim, gente, a esfera. Tá? A esfera aqui para vocês, que ela também é um sólido de revolução. Se você pegar um semicírculo, como a gente está vendo aqui, e girar em torno desse eixo, você vai montar aqui uma esfera, tá? E a área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. As duas áreas anteriores eu demonstrei para vocês. Essa não dá para demonstrar para vocês de forma com que vocês consigam compreender, certo? Então aqui, neste caso, eu vou apenas apresentar a forma da área da superfície da esfera. É 4πr ao quadrado. A dica que eu te dou é, se tu perceber, né, πr ao quadrado é a área de um círculo. Então a área da esfera, meio que a casca de uma laranja, né? Então, quanto que vale a área da casca de uma laranja, a área da superfície de uma laranja? É 4πr. Onde 4πr ao quadrado, né? Onde πr ao quadrado é um círculo, então eu tenho como se fossem 4 círculos. A área da superfície de uma esfera meio que equivale, né? Equivale à área de 4 círculos. Tudo bem? É isso, gente, e até a nossa aula de exercícios.